Vamos então dar continuidade aqui ao nosso projeto, criando a base de dados que vai sustentar o fornecimento de informações à nossa aplicação. Então, para isso, eu vou aqui, eu gosto de ver sempre aqui o projeto muito bem organizadinho, e vamos aqui fechar tudo isto, ok? Depois já vamos criar aqui mais routes, e o que nós vamos concentrar a nossa atenção então é aqui na base de dados. Nós vamos ter que criar então a base de dados, mas apenas o seu nome. Depois vamos criar também o utilizador para ter permissões de acesso a esta base de dados. Vamos configurar essa informação toda na nossa aplicação de Laravel e depois vamos criar uma migration, isto é, vamos criar o schema que vai permitir construir uma tabela dentro da nossa aplicação. Neste caso vai construir duas, uma feita por nós e uma feita automaticamente pelo Laravel, que é a tabela das migrations. Então vou clicar aqui em abrir. Nós temos aqui algumas bases de dados já de exercícios anteriores. O que eu vou fazer é criar aqui uma nova. Vamos fazer aqui um Create Database. E eu quero chamar a atenção para o seguinte. Há aqui o Collation, que é o modo como a própria base de dados gera internamente a informação e que vocês podem ter alguma atenção em relação a isto. Às vezes não será necessário, mas é importante que vocês tenham alguma atenção em relação a isto. E o que é que eu estou a dizer com esta circunstância? Se vocês fizerem Ctrl+P e procurarem pelo fecheiro database.php, o que nós vamos encontrar aqui são as configurações de acesso aos diferentes tipos de bases de dados. Ora, nós não queremos aceder a SQLite, eu vou apagar aqui esta entrada, vamos querer aceder a MySQL. E não quero depois aceder ao resto das outras que aqui estão, então eu vou limpar simplesmente para não ter lixo, ok? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, vocês vão verificar que aqui no Collation vai aparecer o tf8mb4_unicode.ci. CI que significa que é Case Insensitive. Bom, existem imensas formas de nós definirmos isto que aqui está. Aquilo que eu vos aconselho a fazer, uma questão de compatibilidade para ficar tudo certinho, é alterar aqui o Collation e escolherem desta lista vastíssima de elementos que aqui estão, aquela que eventualmente se assemelha à que vocês ali têm. Cá está. Nós temos aqui o UTF-8MB4 e depois é CI, ou neste caso General CI. Então nós vamos procurar aqui o General CI. Ok? Então, esta collation que aqui está exatamente igual a esta que aqui está. Neste caso está aqui Unicode. Ok? Vamos procurar aqui o Unicode para verificar se ele existe aqui. Se não, vamos ficar com aquela ali mesmo. Está aqui o Unicode. Ok. Vamos então confirmar, inserindo aqui o nome da nossa base de dados. E o nome que eu lhe vou dar é One Time Message. É o nome da nossa base de dados. Vamos aqui clicar em confirmar. Está criada a nossa base de dados aqui. Vamos criar um utilizador e uma palavra passe. E para isso é importante que vocês tenham esta área aqui aberta. Porquê? Porque nós vamos começar a fazer aqui as alterações necessárias nas configurações da base de dados. Eu aqui, em primeiro lugar, na URL, vou colocar vazio. Depois, no host, eu vou colocar simplesmente localhost. Ok? A porta é sempre a porta 3306, ou pelo menos será tradicionalmente esta porta. Agora, na base de dados, no username e na password, nós vamos definir dados específicos nossos. Então eu vou colocar aqui estas duas plicas, porque já vamos colocar lá os valores. Vou colocar aqui também e vou colocar aqui também. Bom, estes três dados nós vamos agora preenchê-los desta forma. Neste caso, nós aqui na base de dados já podemos colocar o nome da base de dados que acabamos de criar, One Time Message. E aqui em baixo nós vamos colocar então o username e a password. Vamos então aqui no ADSQL, clicar neste pequeno botão que existe aqui e vamos criar um novo utilizador. Eu vou clicar em adicionar, aqui no nome do utilizador eu vou colocar user one time message. Vocês podem dar, obviamente, o nome do utilizador que quiserem, devem depois configurar isto da forma que estão aqui a proceder. Neste caso aqui vou escolher uma password, por exemplo, com 12 caracteres. É indiferente, uma qualquer, vamos escolher esta. Copiem esta password, vamos fazer Ctrl+C aqui, para colocá-la já aqui na password. Ora, e no user podemos já preencher também com user one time message. Ok? Bom, vamos verificar então agora aqui a criação deste utilizador, adicionando um objeto, que neste caso vai ser então esta base de dados que acabamos de criar. Vamos confirmar, vamos garantir privilégios para este utilizador e já agora eu proponho-vos que vocês removam sempre o grant, porque neste caso iríamos estar a garantir também este utilizador que poderia criar outros utilizadores, etc. Enfim, outras coisas que não interessam. Eu neste momento estou ligado aqui com o meu root e por isso eu tenho permissões para fazer isto tudo. Mas vocês podem, por uma questão de segurança, remover daqui o grant. Quando clicarem aqui em guardar, o que vai acontecer é que o one time
o user one time message está criado, não tem permissões globais para gerir as vossas bases de dados, tem apenas para a base de dados one time message, ok? Bom, não precisamos de criar a estrutura da base de dados aqui, porque vamos fazê-la através do sistema de migrations do Laravel. E isto vai nos permitir duas coisas, não só construir a tabela que vai alimentar dados para a nossa aplicação, mas também testar se de facto as nossas ligações ou configurações à base de dados estão a funcionar de forma correta. Bom, então o que é que nós vamos aqui fazer? Neste caso, vamos abrir aqui a pasta da database e nas migrations vocês vão encontrar já alguns fecheiros criados por defeito. Quando vocês criam um projeto do Laravel, estes fecheiros já são criados por defeito. Eu vou selecionar todos eles e vou apagá-los. Quero que a minha pasta das migrations fique completamente limpa. Bom, o que vou fazer agora é então criar aqui uma migration. Vou abrir aqui um espaço um bocadinho maior no meu terminal e vamos fazer isto da seguinte forma. PHP Artisan, make migration, e agora vamos lhe dar um create messages table, ok? Ora, o create messages table vai significar criar uma tabela chamada messages, e já vamos verificar se isso vai acontecer ou não. Nós vamos carregar aqui para criar esta migration, e esta migration vai criar tão simplesmente o fecheiro que vai ficar aqui dentro da pasta das migrations. Cá está ele então. Bom, vamos verificar se este fecheiro criou aqui a estrutura que nós pretendemos, aquilo que se designa tradicionalmente por um blueprint. Cá está, ele diz schema create messages. Este é o nome da tabela que vai ser criada na nossa base de dados. É a única tabela que lá vamos ter. Depois tem aqui então o blueprint e temos aqui os campos que vão ser adicionados. Eu não vou criar o campo do timestamps. Vou adicionar campos do tipo datetime, mas sou eu que os vou criar por minha iniciativa. Então vamos deixar ficar o ID, vai ser a chave primária da nossa tabela, e agora aqui no table nós vamos criar vários strings. Então neste caso, aquilo que eu vos aconselho por uma questão de produtividade é vocês colocarem aqui um termo genérico, e se sabem que vão criar, por exemplo, 3 ou 4 campos string, ou 5, ou seja o que for, eu neste caso vou criar 5, vocês vão ter já aqui um ponto de partida para apenas agora definirem o nome e depois eventualmente alterar ali aqueles valores. Então eu vou colocar aqui o send from. Este dado significa na prática que vai ficar guardado aqui o e-mail do criador da mensagem. Vamos ter também o send to. Ok? E vamos deixar ficar 50-50, é suficiente porque são 2 endereços de e-mail. Depois vamos ter a mensagem propriamente dita, message. Neste caso eu vou permitir que a mensagem tenha no máximo 250 caracteres. Vocês podem permitir mais, mas nós vamos aqui considerar isto. De seguida nós vamos ter aqui outras coisas. Neste caso eu vou ter aqui um Perl confirmation. Já vos vou explicar o que é o Perl. O Perl significa personal URL, ou uma URL ou um endereço personalizado. Como é que estes endereços personalizados são construídos? Tradicionalmente têm um endereço normal de uma localização da nossa aplicação, mas tem, conjuntamente com isso, na query string, uma variável que é uma hash, neste caso um conjunto de caracteres aleatórios, mais ou menos aleatórios, e que nos permite identificar depois na base de dados a quem é que pertence aquele clique, aquele link, aquele endereço, ok? Então chama-se uma URL, ou um endereço personalizado, por isso se chama tradicionalmente por Perl. O Perl Confirmation vai ser guardado aqui dentro, é uma hash que vai ser enviada por e-mail para o criador da mensagem para ele confirmar que de facto quer que a mensagem seja enviada. Ok? Então, neste caso, o Perl pode muito bem ser um Perl com 50 caracteres. Poderia ser. Eu vou colocar aqui até com mais, vai ficar com 100. Eu vou copiar aqui, vou eliminar este que aqui está e vou adicionar aqui em baixo, porque nós vamos ter um outro Perl que é o Perl read send, ok? Ou melhor, vamos colocar aqui o Perl read. Eu vou explicar depois qual é a ideia que aqui está subjacente a tudo isto. Reparem, eu vou colocar aqui ainda o table, já vou explicar esta estrutura que eu estou aqui a fazer, eu vou colocar um datetime, onde eu vou guardar o Perl confirmation send. Ok? Isto é, eu quero gravar aqui, nesta coluna da minha base de dados, a data e a hora em que foi enviado o e-mail para o meu criador, para que ele possa então registar que foi confirmado o envio
da mensagem, ok? Eventualmente nós poderemos vir a necessitar de reformular ou adicionar aqui mais uma ou outra coluna, mas por agora vamos ficar assim. Vamos também adicionar aqui embaixo um outro datetime, neste caso para o Perl read sent. Ok? Perl read sent, e depois vocês vão ver com o decorrer do projeto porque é que estes campos aqui fazem sentido, ou eventualmente se nós tivermos a necessidade de os alterar, iremos alterá-los. Finalmente vamos colocar aqui o message readed. Vai registar em que data e hora, até ao segundo e ao milésimo de segundo, eventualmente se for necessário, vai registar quando é que o destinatário da mensagem entrou na nossa aplicação para ler a mensagem. E ele vai também determinar, neste caso, que se não existir este campo, significa que a mensagem ainda não foi lida. Portanto, nós podemos tirar partido desse conjunto de informações para podermos filtrar as nossas, o nosso sistema, neste caso. Bom, o que é que vamos fazer agora? Vamos fazer aqui a nossa migration. Neste caso, nós temos aqui o one-time message completamente vazio, não tem aqui nada, então vamos fazer aqui um PHP artisan migrate. Okay? Muito rapidamente o sistema conseguiu encontrar uma migration, criou a tabela messages e vamos verificar que aqui não é só a tabela messages que aparece, vamos aqui refrescar, aparece também migrations, que é o histórico que o próprio Laravel vai construindo dentro da nossa estrutura da aplicação. Então nós temos aqui o messages com os dados que nós queremos. Vamos aqui verificar assim desta forma. Cá está então um ID que é uma chave primária, que é de auto-incremento. Cá está então o Unicode, que é o modelo que nós escolhemos para a collation da nossa base de dados. E estão aqui então os campos que à partida, e atenção, mais uma vez volto a sublinhar que nós podemos ter a necessidade de alterar a qualquer altura, e não há qualquer problema nisso. É, aliás, tradicional que isso aconteça, porque é o trabalho normal de um programador, é ir adaptando à medida que a aplicação vai sendo desenvolvida, ir adaptando o esquema da sua plataforma. Daí que o Laravel tenha também um sistema de migration rollback, para nós podermos voltar atrás e refazer novamente a estrutura do esquema da nossa tabela. Mas, por enquanto, penso que temos condições reunidas para que no próximo vídeo já possamos começar a criar o nosso layout, introduzindo aqui o Laravel de uma forma extraordinariamente simples e começando a construir então a ideia da nossa aplicação. E à medida que nós formos evoluindo, eu vou acabar por ir explicando qual é o espírito da existência de cada um destes campos.